Ok, vamos começar então. Então, nessa aula, como eu disse, vamos falar aqui algumas propriedades do produto vetorial, né? E para começar, né, vamos definir, né, algumas coisas aqui. Ó. Vamos pegar aqui dois vetores, né, que sejam o U, e escrever em uma das notações que a gente já viu, né? Aquela notação que onde a gente pode escrever qualquer vetor em termos de seus versores, né? Ou seja, seus vetores unitários. Né? Assim a gente pode colocar o vetor U como x1 vezes i, né? Somado com y1 vezes j, mais um z1 vezes k. Né? Aqui eu estou pegando em 3 dimensões, mas, como eu sempre digo, o que a gente está fazendo aqui em 2 e 3 dimensões, as propriedades são análogas para qualquer número de dimensões, ok? Então, pegar um vetor U com essas entradas, essas coordenadas x1, y1 e z1, né? E um vetor V com as coordenadas x2i mais y2j mais z2k, certo? Então, a gente viu lá que no produto escalar entre os vetores, né, quando você vai pegar aqui U e multiplicar escalarmente pelo V, né, como é que fica o resultado? Vai ser x1 vezes x2 somado com y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Esse aí é o produto escalar, né? Esse aqui, ó, produto escalar. Aí, por que é chamado de produto escalar? Vocês já devem ter percebido aqui ao longo do curso que quando eu falo em um número, eu chamo ele de constante ou de escalar, né? E esse produto entre vetores é chamado de escalar porque o resultado deles é isso, ó, só envolve as coordenadas do vetor, né? Não envolve outros vetores aqui, né? Então o resultado do produto escalar é um escalar, né? Por isso que ele tem esse nome. Agora, diferente no caso do produto vetorial, o resultado do produto entre esses dois vetores vai ser outro vetor, né? Então, a forma da gente fazer esse produto entre dois vetores e resultar em outro vetor é um pouco diferente e menos intuitiva do que essa daqui. Fica mais ou menos assim, ó. Vamos colocar aqui a notação. O vetorial V, tá? Eu uso esse símbolo aqui de x para representar o produto vetorial. E o resultado disso, como eu disse para vocês, é outro vetor. Né? E que vetor vai ser esse? Eu estou multiplicando o U pelo V. Né? O resultado vai ser y1 z2 menos z1 y2 multiplicado pelo o versor i, né? Menos x1 z2 menos z1 x2 j somado com x1 y2 menos y1 x2. Aí tem um k aqui, então eu vou afastar um pouco para caber tudo numa linha só, tá? Aqui. Assim ficou melhor. Vezes k. Então, tá vendo? Olha só a diferença do produto vetorial e do produto escalar. Né? No escalar, como eu falei para vocês, não aparece nenhum vetor aqui no resultado. Aparecem só números. Né? E já no produto vetorial, olha aqui os vetores aparecendo. E isso que está multiplicando por eles são números também. Então, como eu disse para vocês, é uma forma bastante contraintuitiva
Alguém aí já tinha visto essa expressão para o produto vetorial? Ou é a primeira vez que vocês estão lidando com isso? Ninguém viu, gente? Geralmente. Pra mim é a primeira vez. Primeira vez? Achou estranho ou intuitivo? Um pouco estranho. É um pouco estranho, né? Mas a gente vai ver que na verdade essa estranheza é aparente, né? Porque olha só, todos vocês estudaram determinantes, né? Matrizes determinantes no ensino médio. Bom, creio eu, né? Que tenham estudado. Se a gente reparar, esse termo que está multiplicando pelo i, ele é o determinante de uma matriz que tem esse aspecto aqui, ó, y1, z1, né? y2, z2. Isso, quando a gente representa assim, ó, uma matriz com essas duas barrinhas verticais, significa que estamos tomando o determinante da matriz, tá? Então, se a gente reparar, isso daqui na verdade é isso, porque olha só, a definição de determinante de matrizes 2 por 2, a gente multiplica os elementos da diagonal principal, ou seja, y1 vezes z2, né, e subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária, que é z1 vezes y2, que é exatamente o que temos aqui, ó. Certo? Então por isso que eu posso reescrever essa subtração aqui na forma de um determinante, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Vou colocar aqui, ó, menos, pela mesma ideia, isso aqui é a matriz, o determinante, né, da matriz x1, z1, x2, z2, né? Então vocês podem aplicar aí a propriedade que eu falei para vocês, né, de como se calcula o determinante, que vai dar exatamente essa diferença que está aqui em cima, multiplicado por j, né, somado com, finalmente, esse último determinante, cujas entradas são a matriz x1, y1, x2, y2, né, multiplicado pelo vetor k, certo? Eu acho que assim fica um pouco melhor, né, a apresentação desse conceito de produto, esse conceito de produto vetorial, certo? Mas dá para melhorar ainda mais, né? Isso aqui, ó, na verdade, a forma como está, eu não vou entrar em detalhes nessa parte, tá? Porque demandaria toda uma teoria para poder explicar em detalhes, mas isso daqui é a forma aberta do chamado Teorema de Laplace, né? Lá do estudo de matrizes e determinantes, né? O Teorema de Laplace ele se aplica para a gente resolver, calcular o determinante de matrizes de qualquer ordem, né? Matrizes quadradas de ordem 2, 3, 4, 5, qualquer ordem. Ele ajuda a gente a reduzir a ordem da matriz até chegar numa forma fácil da gente calcular, né? Então, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, né, porque envolve muitas coisas, né, outras definições. Eu teria que falar de regra de Sarri, de propriedades dos determinantes e tudo mais. E não é bem o foco da aula, tá? Eu só estou construindo essa representação aqui em forma de matrizes do produto vetorial para a gente ter uma ferramenta a mais para poder trabalhar, né? Então, pelo teorema de Laplace, né, eu posso reduzir essa soma de matrizes 2 por 2 aqui multiplicado por I, J e K em uma única matriz de ordem 3, né? E essa matriz ela vai ter as entradas assim, ó, I, J, K, né? E aqui a segunda linha vai ser x1, y1, z1, e aqui
x2, y2, z2, né? Acho que agora ficou bem mais intuitivo, né? Assim, a gente representar um produto vetorial. A gente não, diferente da primeira parte aqui, quando eu coloquei a definição para vocês, a gente tem que decorar, né? Quem está multiplicando por quem, está subtraindo de qual outro produto e por aí vai. Aqui não, ó, você já tem na primeira linha da matriz os vetores i, j e k, né? Na segunda linha vai ser as coordenadas do vetor u, né? x1, y1, z1. E na terceira linha, as coordenadas do vetor v, x2, y2 e z2. Né? Então fica bem mais fácil. Né? E para calcular isso daqui, eu vou falar por alto, né, como se resolve. Uma propriedade que existe é você repetir as duas primeiras linhas aqui, ó, do lado i e j, né? x1, y1, x2, y2. Aí você sai multiplicando, ó, i vezes y1 vezes y2, somado com j vezes z1 vezes x2, somado com k vezes x1 vezes x2, aí menos. Aí sai fazendo a mesma multiplicação e subtraindo, tá? Eu vou ver se eu pego um exemplo aqui na frente para a gente resolver isso aí. Essa é a chamada regra de Sarri, lá dos determinantes. Ok? Até aí alguma dúvida? Professor, Sim. quando o senhor for citar o exemplo, dá para usar a questão 14, a letra C da lista 2? Da lista? Deixa eu dar uma olhada aqui nela, só um instantinho. Não, melhor ainda, fala aí, dita aí pra mim qual é a questão. Está. U mais V. 1 mais V? Assim? Isso. Produto vetorial, né? O X representa. Certo. Tá entre parênteses? Isso, estão entre parênteses. Certo. U menos V. U menos V? Isso. Ah, então aqui é U no lugar do 1? Isso aí é U. Ah, tá. Entendi errado. Certo. Não, eu vou fazer esse exemplo lá na frente porque eu tenho que falar da propriedade desse tipo de produto, né? De uma soma de vetores multiplicado por outra soma de vetores, tá? Mas guarda aí, quando eu for fazer outro exemplo, eu vou pedir para você citar ela novamente, ok? Só para a gente não atropelar aqui as definições, tá? Então, vamos... Mas eu vou fazer ainda hoje, ok? Só fazer outras aqui primeiro. Vamos calcular aqui como exemplo inicial, só para poder aplicar essa ideia. Vamos pegar aqui os vetores u, né, que pode ser representado como 5i mais 4j mais 3k. Né, e um vetor v, que é representado por i mais k. Então, vamos calcular aqui o vetorial v. Então, pela nossa definição, né, eu posso colocar isso aqui dentro de uma matriz. As entradas dessa matriz vai ser o que? Na primeira linha, eu vou ter os vetores i, j e k. Né? Aí, na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor u, que são 5, 4 e 3, certo? Então, 5, 4 e 3. Reparem bem no seguinte, o 5 vem aqui porque é ele que multiplica o i, né? O 4 vem aqui nessa posição porque é ele que está multiplicando o j. E, por fim, o 3 fica nessa posição porque ele está multiplicando o k.
né? Isso é importante observar por causa do vetor v. Então, quem é o nosso vetor v? Ó? O i, quando não tem nada aparecendo aqui, quem é que está multiplicando ele? É o 1, certo? Aí eu teria que ter o j, né? Tem alguém multiplicando o j? Eu poderia representar assim, ó. 0 vezes j mais k, né? Porque teria que ter alguém aqui na posição do j, né? Como não tem, é o 0 que está multiplicando, né? E, por fim, o k. Como o k está sozinho, quem está multiplicando ele só pode ser o 1. Né? Então, o resultado desse determinante aqui, ele vai nos dar o valor desse produto vetorial. Né? Então, como eu falei para vocês, tem duas maneiras pelo qual você pode resolver. Né? Ou repetir as duas primeiras linhas e fazer aqueles produtos. Eu não gosto muito de usar essa técnica, mas confesso que para quem está aprendendo a mexer com matrizes, ela é mais tranquila. Né? Assim, é trabalhosa, é chata de aplicar porque é muito fácil de errar, né? Mas é trabalhosa. Eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de resolver esse tipo de questão. Eu faço assim, ó. Vou colocar aqui embaixo o U vezes o V, né? Igual. Opa. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o elemento aqui da primeira linha e primeira coluna, né? Que é o I. E ele vai multiplicar o quê? Ele vai multiplicar a matriz que sobra depois que eu tiro essa primeira linha e essa primeira coluna. Ou seja, a matriz que sobra vai ser a matriz cujas entradas são 4, 3, 0 e 1. Certo? Depois eu vou subtrair de J, né? Vou colocar aqui a setinha. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui o J. Aí eu vou tirar a primeira linha e a linha, né, que passa pelo J e a coluna que passa pelo J. Né? Quais são os elementos que vão sobrar? Ó? Quando eu tiro essa linha e essa coluna, vai sobrar os elementos 5, 3, 1 e 1. Certo? E agora eu vou somar com o K, né, multiplicado pela mesma coisa. Ó. Eu tiro a linha que passa pelo K e a coluna que passa pelo K. Quais são os elementos que sobram quando eu tiro? O 5, o 4, o 1 e o 0. Todos entenderam essa parte? Ou ficou alguma dúvida? Podem falar. Tá tranquilo mesmo? Então, continuar. O I multiplicado por... Aí aqui fica fácil de resolver esses determinantes quando a gente faz assim. Quando é 2 por 2, né, é bem tranquilo. É 4 vezes 1 subtraído de 3 vezes 0. É multiplicar cruzado, né? Menos J vezes 5 vezes 1 menos 3 vezes 1. Mais K multiplicado por 5 vezes 0 menos 4 vezes 1. Ok? Logo, o vetorial V vai ser I multiplicado por 3 vezes 0, a gente sabe que zera, né? Assim como 5 vezes 0 aqui também. Então vai ser 4 vezes 1 é 4, menos J multiplicado por 5 menos 3, que é 2, né? Mais, deixa eu fazer esse 2 direito aqui, né? Mais K multiplicado por menos 4, que na verdade é
menos K vezes 4. Ou se vocês ainda preferirem, o cartesiano não, uma outra maneira, na verdade, de falar, né? O cartesiano V, o vetorial V, né? Que eu não tinha introduzido ainda essa linguagem, né? O resultado, então, se vocês preferirem colocar o coeficiente na frente, né? Fica assim, ó, 4i menos 2j menos 4k. Então, e essa seria a nossa resposta, né? O resultado do produto vetorial de U por V, né? Até aí alguma dúvida, gente? Só dá para explicar os sinais aí da multiplicação entre U e V, no caso, na representação dessas colunas aí. Como assim? O I menos o J mais o K, é que eu fiquei na dúvida nessa parte. Ah, tá. Não, é porque aqui eu estou aplicando o chamado Teorema de Laplace, né? Mas como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, né, sobre como ele funciona, tudo, porque não é o escopo da nossa matéria no momento, né? Basta você fazer assim, ó, você ir alternando, né? Você sempre vai pegar o I, o J e o K. O I é sinal positivo, o J negativo e o K positivo, tá? É sempre assim. Aí eles vão multiplicar o quê? Vão multiplicar as matrizes que sobram, né, depois que você tira, aqui no caso do I, ó, você tira a linha que passa por ele, que é essa primeira aqui, e a coluna que passa por ele, que é essa primeira coluna, né? Ao tirar essa linha e essa coluna, o que sobra? Ó? Sobra só os elementos 4, 3, 0, 1. Aí eles aparecem aqui, a matriz de ordem 2, 4, 3, 0, 1. Certo? Aí, pagando aqui, ó, no J, como eu disse, o J vai aparecer aqui com sinal negativo. É próprio do Teorema de Laplace, né? Aí você vai tirar a linha que passa pelo J e a coluna que passa pelo J. Aos elementos que sobram, 5 e 3, 1 e 1. Certo? E, por fim, você vai somar com o vetor K. Aí o vetor K é a mesma ideia. Você tira a linha onde o K está, né? E a coluna onde ele se encontra. E vai sobrar aqui elementos 5, 4, 1 e 0. E você vai calcular esses determinantes. Entendido? Entendido. Tá, então... Mas, como eu falei para vocês, não é a única forma de resolver, né? Vocês podem pesquisar aí depois a regra de Sarri, né? Onde, como eu falei, bastava você fazer assim, ó, repete as duas primeiras colunas, 5, 4, 1 e 0, né? E faz esses produtos, ó. I vezes 4 vezes 1, mais J vezes 3 vezes 1, mais K vezes 5 vezes 0. Aí depois você inverte o sinal. Menos 4, K vezes 4 vezes 1, menos I vezes 3 vezes 0, menos J vezes 5 vezes 1. Vai chegar nisso aqui também. Beleza? Mas, como eu falei para vocês, eu tenho uma certa dificuldade com esse método, porque eu erro muito. Fazendo assim, eu erro as contas, né, com facilidade. Então, aí eu prefiro reduzir mesmo a ordem da matriz aplicando esse teorema. Aí eu acho mais simples assim, pelo menos, né? Então, se está tudo ok, eu vou começar a falar aqui de algumas propriedades do produto vetorial. Ou seja, como que a gente pode multiplicar vetores com escalar, vetores entre si, soma de vetores, subtração e por aí vai. Produto vetorial. Primeira propriedade é o seguinte: o produto de um vetor por ele mesmo é igual ao vetor nulo. Certo? Então já começa com uma estranheza aí, né? Você está dizendo que ao multiplicar duas coisas, sejam elas quem forem, o resultado vai ser nulo, né? Isso aí, na verdade,
assim, não é muito difícil de provar utilizando propriedades de determinantes, né? Que tem uma daí acho que são 10 propriedades ao todo, né, dos determinantes. E diz assim, ó, que a gente pode representar o produto entre os vetores u e ele mesmo dessa forma, correto? Aí quando você tem duas linhas iguais entre si, né, dá para você provar que o resultado determinante é sempre zero. Então é mais por conta dessa representação aí dos determinantes que a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, certo? Então, outra propriedade é... Vamos ver... Só antes de partir para outra propriedade, vou colocar aqui uma observação sobre isso aqui, né? O fato disso daqui ser real, né, disso ser verdadeiro, implica necessariamente que o i multiplicado por ele mesmo é igual ao j multiplicado por ele mesmo, que é igual ao k multiplicado por ele mesmo, já que são todos vetores, certo? São todos os vetores unitários lá que aparecem na nossa representação, né? Então, I cartesiano ou I vetorial ele mesmo, J vetorial ele mesmo e K vetorial ele mesmo são todos iguais a zero, né? Ao zero, ao vetor nulo. Outra propriedade diz respeito a algo que vai parecer um tanto incomum, né, para vocês a primeiro momento, que é a comutatividade, né, que não é respeitada no produto vetorial. Ou seja, multiplicar A por B não é a mesma coisa que multiplicar B por A, né? Quando esse A e esse B são vetores, isso não acontece, certo? Então, você tem aqui que, na verdade, quando você multiplica o vetor u pelo vetor v, isso vai ser igual ao menos o vetor u multiplicado pelo vetor v, né? Quando esse produto é o produto vetorial, né? Então já temos uma outra estranheza, né? E essa propriedade ela também decorre da propriedade dos determinantes, né? Porque, ó, novamente, como a gente pode representar o produto vetorial como determinante de uma matriz, né? Multiplicar u por v... gente, desculpa, eu coloquei errado aqui, ó. É v vezes u, tá? Assim não faz sentido, né? Então basta vocês repararem aqui, ó, que quando eu represento u vezes v, né, na primeira linha eu coloco os versores, né, que são os vetores unitários. Na segunda linha são as coordenadas do vetor u, né, desse termo que aparece aqui na frente, né, e na última coordenada, na terceira, aparecem, na terceira linha, quer dizer, aparecem as coordenadas do vetor v, né. Então, se eu fizesse v vezes u, né, e não u vezes v, o resultado seria diferente, ó, seria aqui, ó, i, j e k, né, os vetores i, j e k. Na segunda linha vai aparecer as coordenadas de v e não de u, né? As coordenadas de v são x2, y2 e z2. E na terceira linha as coordenadas de u, x1, y1, z1, né? Então o que eu fiz aqui? Eu troquei duas linhas de posição, né? E lá no estudo dos determinantes, né, das matrizes, tem uma outra propriedade que nos garante assim, ó, que quando a gente troca duas linhas quaisquer da matriz de posição, o determinante vai ser o simétrico do valor anterior. Tipo, quando estava nessa ordem aqui, o resultado deu u vezes v. Se eu troquei duas linhas de posição, o resultado desse produto vai ser menos u vezes v. É o simétrico, né, aditivo, ou seja, sinal contrário, certo? Então é também propriedade de determinante, né, que como eu falei, eu não vou provar nada disso aqui em detalhes, porque vocês ainda precisam ver lá o curso de
primeiro curso de álgebra linear, onde essas coisas são estudadas mais a fundo, tá? Então, mas só adotando uma justificativa para dizer que não caiu do céu, né? Isso tem a ver, está totalmente relacionado ao determinante das matrizes, né? Então, uma observação que resulta dessa propriedade, posso colocar aqui, é o seguinte: quando eu multiplico I vezes J, né, as matrizes I, ou os vetores I por J, o resultado disso vai ser o quê? Menos J vezes I, né? Ou ainda, quando você tem J vezes K, setinha, setinha, o resultado vai ser menos K vezes J. Ou ainda, K vezes I, o resultado vai ser menos I vezes K. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Terceira propriedade. Aí já é uma propriedade que utiliza lá na solução daquele primeiro exemplo que foi proposto, né? Que eu falei que ia deixar para depois. Ele se utiliza dessa propriedade aqui, ó. Quando eu pego um vetor U, né, e multiplico por V mais W, por exemplo, onde V e W também são vetores, o resultado disso vai ser o quê? A gente pode aplicar aqui a distributiva normal que vocês conhecem, né? Lá pelo nome de chuveirinho. U vezes o V e U vezes o W. U cartesiano V mais U cartesiano W, né? Então, apesar de ser uma propriedade já familiar a vocês, ela não é assim tão trivial, né? E ela tem esse aspecto justamente por conta dessa relação íntima que os vetores têm com as matrizes e com os determinantes dessas matrizes, né? Certo, deixa eu ver se tem mais uma propriedade. Tem a propriedade 4. Tá. Que diz que agora quando eu tenho vamos considerar aqui um K, número real, tá? Quando eu pego o K, multiplico pelo U, né? Isso aqui é um produto lá, como a gente aprendeu a fazer lá no produto escalar, tá? Produto de um número real por um vetor, né? E o resultado disso multiplicado por um vetor V, né? Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Olha só o que está dizendo aqui. O parênteses representa primeiro que eu vou fazer o produto K vezes U, né? Um número real por um vetor. E depois disso é que eu vou fazer o produto vetorial com o vetor V, né? Então, essa propriedade me garante que eu posso fazer um pouco diferente. Eu posso deixar o K aqui de fora, né? E fazer primeiro esse produto vetorial, ó, U vezes V, né? Que isso não vai alterar o nosso resultado, certo? Então, tem a propriedade que nos garante isso. E vamos ver, tem a quinta propriedade. Quinta propriedade, ó, ela é um pouco semelhante à primeira. A primeira está dizendo o quê? Que quando eu multiplico um vetor por ele mesmo, o resultado é o vetor nulo, né? Independente de quem seja esse vetor U, né? Fique bem claro isso, tá, gente? Esse vetor U, ele não precisa necessariamente ter todas as suas coordenadas zero, né? Se ele for multiplicado vetorialmente por ele mesmo, o resultado vai ser zero, independente do valor das coordenadas, certo? Então, nessa quinta propriedade, diz que quando eu multiplico um vetor U vetorialmente ou cartesianamente por um vetor V, isso aqui vai ser o vetor nulo apenas se e somente se
Então é bem restrito isso. U e V forem colineares, né? Ou então nulos, né? Vou colocar assim, se somente se um dos vetores for nulo, ou os dois, né? Mas basta que um seja nulo para que essa propriedade se verifique, ou U e V sejam colineares. São colineares. Certo? Então, produto de dois vetores, produto vetorial de dois vetores distintos, só vai ser igual ao vetor nulo se um deles for nulo ou se eles forem colineares, né? Se eles estiverem sobre a mesma reta ou se eles forem paralelos entre si. Certo? Então, como eu disse, isso também é facilmente verificável pela propriedade determinante, né? Afinal de contas, lembrando, produto U por V pode ser representado como esse determinante. Se um deles, se o vetor U tiver todas as entradas nulas, né, pode fazer as contas, o determinante vai ser zero, né? Se eles forem colineares, significam que eles terão as mesmas entradas, né? Então você terão duas linhas iguais a menos de um fator multiplicativo, sabe? Então, se duas linhas são iguais, o resultado determinante também é nulo, né? Então, mais uma propriedade vetorial decorrente dos vetores, das matrizes, né? E vamos ver, tem mais uma? Tem a sexta propriedade, que diz o seguinte: o cartesiano V, ou o vetorial V, o resultado, né, desse produto, ele é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. U e V. O que isso quer dizer? Vou até fazer um desenho aqui para vocês enxergarem direito, né? Você tem aqui os vetores U e V no mesmo plano, tá? Digamos que os dois estão aqui, nessa folha de caderno, e eles têm a mesma origem, né? Já que eu posso mover esse vetor por qualquer lugar do meu espaço, que ele vai possuir as mesmas características, né? Desde que eu não mude a orientação dele, o sentido, a direção, nem o comprimento, ele vai ter as mesmas propriedades. Então eu posso fazer esses dois aqui partirem do mesmo ponto do espaço sem nenhuma perda de generalidade, tá? Então digamos que esse aqui seja o U e esse aqui seja o V, né? O que quer dizer que eles são o produto desses vetores é ortogonal simultaneamente aos dois vetores? Significa que o produto desses vetores vai formar um ângulo de 90 graus tanto com o vetor U, tanto como com o vetor V, né? Então aqui vai formar esse ângulo que é de 90 graus com U, e para representar ali com o V tá complicado, né? Deixa eu fazer assim, vou fazer um desenho diferente para ver se eu consigo representar isso melhor. Assim. Aqui. Opa. E aqui. E o resultado do produto entre eles vai ser um vetor que sai desse plano, né? Então, outro aspecto importante do produto vetorial, né? Quando você multiplica um vetor por ele mesmo, o resultado é um vetor que não está no mesmo plano que eles. Esse vetor ele sai desse plano, tá?
É por isso que esse conceito é muito utilizado lá na física, quando vocês estão estudando, por exemplo, eletromagnetismo, né? Provavelmente vocês viram no terceiro ano do ensino médio o professor falar de física lá, né? Falar sobre regra da mão direita, né? Que é quando a intensidade da corrente está no certo lado, então o campo está no representa um vetor saindo desse ponto e por aí vai, né? Mais na frente a gente pode explorar um exemplo assim na física. Então dizer que eles são o resultado desse produto, né? U vezes V, o resultado é esse vetor aqui em azul, que eu vou representar como U cartesiano V, né? E ele é ortogonal simultaneamente aos dois vetores, então ele faz um ângulo de 90 graus com o vetor U e faz um ângulo também de 90 graus com o vetor V, né? Isso que quer dizer ortogonal, certo? Faz um ângulo reto. Então uma forma de visualizar essa propriedade é através de um desenho assim, né? Até aí tudo bem, gente? Alguma propriedade ficou mais estranha do que a outra? Ou todas ficaram estranhas, não sei. Tranquilo. Tranquilo, né? Você já viu esse conteúdo, Daniele? Não. Não, nunca Quer vi. dizer, posso até ter lido, mas já tem muito tempo fora de sala de aula. Ah, tá. É a mesma coisa que não ter visto, né? Sei como é isso. Então, Realmente. tá. Quem foi mesmo que foi o Vitor que falou do exemplo lá da lista? Ou foi outra pessoa? Agora eu não me lembro. Isso. Vitor, fala de novo aí, por favor, a questão lá que você tinha me falado. É U mais V, né? Isso, deixa eu só procurar aqui. Tá. U mais V. Certo. Vetorial. Vetorial. U menos V. Tá. Beleza. Então, ó, como eu disse. Oi? Quer que eu te fale os valores de U e V? Primeiro vamos. Não, pode falar. Eu anoto aqui, aí a gente vai desenvolver a questão como um todo, né? Quem são o vetor U? 2. Sim. Menos 1 e 1. Ah, tá. Então ele é tridimensional, né? E V? Isso. 1, menos 1 e 0. Beleza. Né? Então, ó, para resolver essa questão aí como um exemplo, né? Ela cai como uma luva nessa parte porque fala justamente das propriedades, né? A gente pode fazer assim, ou substituir direto, né, o U e o V aqui e depois fazer o produto vetorial, né? Ou você pode fazer assim, tentar reduzir essa expressão a algo mais simples e só no final a gente substituir os valores de U e V, né? Então, ó, vamos primeiro tentar reduzir, né? Para reduzir, aplicando as propriedades, a gente pode fazer assim. Eu posso pegar U mais V, né, e multiplicar pelo U. Então, colocar assim, ó, U mais V multiplicado pelo vetor U, né, menos o U mais V multiplicado pelo vetor V. Né, onde esse produto, como sempre aqui no nosso caso, é o produto vetorial, né? Porque colocando assim, eu estou recaindo na terceira propriedade, né? Onde eu posso aplicar a distributiva, como foi mencionado. Então, olha só, aqui só está numa ordem diferente, né? Então, vamos ver. Não. Vou fazer de outra maneira, para ficar mais parecido ainda com a cara da propriedade, tá? Mas não estava errado não, só vou refazer de outra forma. Eu vou pegar todo esse vetor, né? Vocês concordam comigo que quando eu subtrair dois vetores, o resultado ainda é um vetor, certo? Então eu vou pegar todo esse vetor e multiplicar por U, né? Ou ainda, eu posso pegar o U e multiplicar por esse vetor. O resultado vai ficar assim, ó,
U vetorial U menos V, tá? Somado com o V multiplicado por esse vetor aqui. Então só mudou a ordem do que eu tinha feito antes, não alterou muita coisa não, né? Só para poder ficar mais ainda a cara dessa propriedade 3, onde eu tenho U e multiplico por uma soma ou uma diferença, né? Como acontece aqui nos dois casos. E pela nossa propriedade, o que é esse produto? Eu posso pegar U e multiplicar por cada um deles, como a gente aplica lá no que vocês aprenderam a chamar de regra do chuveirinho, né? Mas é a distributiva da multiplicação em relação à soma. Então, fazer assim, ó, U multiplicado por U subtraído de U multiplicado por V. Então, U multiplicado por U menos U multiplicado por V. Opa, aqui é o produto vetorial. E aqui é a mesma coisa. V multiplicado por U menos V multiplicado por V. Agora nós vamos utilizar a primeira propriedade. A gente vê que quando um vetor é multiplicado vetorialmente com outro, né, com ele mesmo, quer dizer, o resultado é o vetor nulo. Então a gente já pode ver aqui, ó, esse aqui dá o vetor nulo, né? E esse aqui também dá o vetor nulo, né? Que mais? Vai sobrar só... o resultado disso vai ser menos U vetorial V mais V vetorial U, né? Mas olha só, tem uma outra propriedade aqui, essa aqui, ó, a segunda. Diz que U vetorial V é igual a menos V vetorial U, né? Então, esse daqui, ó, esse produto na verdade é o que? A gente pode colocar assim, vou colocar aqui embaixo, menos U vezes V mais V vezes U. Então, pela minha propriedade, olha o que a gente pode fazer. U vezes V é igual a menos V vezes U, né? Então, fixem nesse resultado, né? Então, você concorda comigo, por exemplo, se nessa propriedade aqui, se eu multiplicar os dois lados da equação por menos 1, o que vai ficar? Ó? Vai ficar menos U cartesiano V, ou vetorial V, né? É igual a V vetorial U. Certo? Só mudei o sinal aqui de posição. Então, onde tem menos U vetorial V, eu posso colocar V vetorial U, né? Então, bem aqui, é essa substituição que eu vou fazer, ó. Isso aqui, na verdade, é V vetorial U somado com V vetorial U, resultando então em 2 vezes V vetorial U, né? Então toda essa expressão aqui a gente conseguiu simplificar nessa, só aplicando as propriedades de determinantes ou de vetores, né? Produto vetorial entre vetores, né? Até aí tudo bem? Então, se tiver tudo ok, aqui a gente agora pode resolver já o problema, né? Então, olha só como pode ficar, ó. Fazer assim, V vetorial U, né? Vou deixar o 2 para multiplicar depois, tá? Isso aqui é igual a IJ K
vezes as coordenadas de V é 1, menos 1 e 0. As coordenadas de U é 2, menos 1 e 1. Né? Então, o cartesiano V, ou vetorial V, vai ser igual. Aí a gente vai utilizar o produto da forma como eu coloquei aqui, ó, tá? O I, fazer aqui. Olha, vamos pegar o I, tirar a primeira linha e a primeira coluna, né? Sobrando só os elementos menos 1, 0, menos 1, 1, certo? Então, aqui, ó, I multiplicado por menos 1, 0, menos 1, 1. Né? Aí agora, como eu falei, quando chega no J, né, a gente inverte o sinal. Menos J multiplicado. Vamos ver. Pego o J, tiro a linha onde ele está e a coluna onde ele está. Vai sobrar os elementos 1, 0, 2 e 1. Né? Então vamos colocar esses elementos na matriz. 1, 0, 2 e 1. E por último, o K multiplicado por, vamos ver quem é. Eu vou pegar o K, então eu vou tirar a linha onde ele está e a coluna onde ele está. Vai sobrar os elementos 1, menos 1, 2 e menos 1. Então esses são os elementos que vamos colocar lá dentro. Opa. 1 e menos 1, 2 e menos 1. Logo, V vetorial U vai ser igual a I multiplicado menos 1 vezes 1. Vou colocar o passo a passo aqui mesmo. Menos 1 vezes 1 subtraído de 0 vezes menos 1. Menos J vezes 1 vezes 1 menos 0 vezes 2. Né? Mais K vezes 1 vezes menos 1 menos o menos 1 multiplicado por 2. Agora vamos resolver isso. Cartesiano U igual a I multiplicado. Aqui vai zerar, né? Então vai ficar só menos 1. Então, menos 1 vezes I vou colocar menos I. Né? E aqui, 1 vezes 1 dá 1. E aqui vai zerar, né? Esse zera, esse zera. Então fica só 1 vezes 1 multiplicado por menos J. Então vai ficar menos J. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1 dá 2. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes K dá K. Certo? Então, se eu multiplicar por 2 vezes o V vezes o U, que é o que a gente queria obter, vou fazer aqui, não, deixa assim mesmo. Isso vai ser igual a 2 multiplicado por menos I. Não. Vou fazer uma linha abaixo aqui, tá? Vai ser 2 multiplicado por menos I menos J mais K. Né? Portanto, 2 vezes V vetorial U é igual a menos 2I menos 2J mais 2K.
e assim chegamos à resposta do exercício. Certo? Todos entenderam? É bastante conta, né? Mas... Professor? Sim? Ali no início, Ah. se eu só pegar e fazer as operações separadas, no caso de U mais V e U menos V. Certo. E depois pegar esses valores e colocar na matriz, também chega ao mesmo resultado. Chega ao mesmo resultado, né? Eu só fiz por esse caminho para poder exemplificar a aplicação das propriedades, né? Você viu que quase todas elas apareceram, né? Apareceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta também. E foi. Faltou só a quinta e a sexta, né? Então, só para poder exemplificar mesmo as propriedades, eu resolvi fazer desse jeito, beleza? Beleza. Então, naquela segunda propriedade ali, Sim. Se eu não quiser fazer logo de cara a distributiva, se eu quiser resolver o que está dentro do parênteses, Sim. E jogar na determinante também chega ao mesmo resultado. Pode, porque aí você vai obter bem aqui o seguinte, ó, vai ser U mais V, né? Então você vai somar cada uma das coordenadas. Aí você vai ter 3, menos 2 e 1, né? Multiplicado, né, vetorialmente por U menos V. Então 2 menos 1 é 1, menos 1 menos o menos 1 vai dar 0, e 1 menos 0 dá 1, né? Aí você faz aqui, ó, essa matriz cujas entradas são 3, menos 2 e 1. Tá? I, J e K na primeira linha. Na segunda vai ser... pode ser esse vetor aqui, 3, menos 2 e 1. E na terceira linha, 1, 0 e 1. Aí você vai fazer tudo isso aqui e vai chegar no mesmo resultado, né? Tem que chegar no mesmo resultado. Certo? Certo. Então, beleza. Deixa eu ver o que mais tem de interessante. Tá. A verdade é que tem mais propriedades, né? Só que nem todas elas são interessantes pra gente agora, né? Tem a identidade de Lagrange, mas eu acho que não é relevante no momento, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte, é que quando você multiplica dois vetores, né, como eu falei para vocês, o resultado é esse vetor aqui que é ortogonal aos dois simultaneamente, certo? Então, o que isso quer dizer, assim, geometricamente falando, né? É que esse vetor aqui sozinho, ele tem uma grandeza de área, né, por exemplo. Então ele meio que representa essa área aqui, ó, resultante do produto desses dois vetores, né? Isso é largamente utilizado na computação, né? Principalmente lá na renderização de imagens, né? Onde, bom, quem jogou videogame aí nos anos 90, né, sabe quando chegou os jogos 3D, né? Lá nos aparelhos da Sony, da Sega e tudo mais, a gente via os bonequinhos assim bem com arestas, né, quadrados assim, com vários quadrados assim, né, e cada um desses quadrados o computador entendia como um vetor representando a área daquele quadrado, né? Então, qual era a dificuldade da época? Para você fazer cada vez polígonos de menor comprimento, né, para poder ficar o mais redondinho assim possível, exigia uma capacidade computacional cada vez maior, né? É assim que nasceu lá aqueles gráficos em CGI, né, dos consoles antigos, e que foi utilizado em animações também, né? Então tudo que vocês viram ali é esse cálculo de produto de vetores, né? Aí no computador é colocado em forma de matrizes, porque assim fica mais fácil você programar uma grande quantidade deles para o computador resolver, né? Então tem essa ideia, né, de área que esse vetor aqui representa. E outra coisa, se você multiplicar, isso aqui é porque você está multiplicando U vezes o V, né? Se você multiplicasse primeiro o V pelo U,
esse vetor ele não estaria saindo assim, digamos, para cima, né? Se é que se pode dizer dessa forma. Ele estaria no sentido oposto. Ele estaria vindo para cá, ó. E aqui você obteria o V vezes o U, né? Mas o comprimento seria o mesmo, né? Só mudaria mesmo o sentido. O comprimento é o mesmo, a direção é a mesma, só o sentido que muda, certo? Então isso aqui seria na verdade o menos U vezes V, que é a mesma coisa que vezes U, ok? Então, só para dizer que não é algo assim inútil, né? Na verdade ele tem bastante aplicação essa ideia. Deixa eu pegar aqui mais uma. Tá. A parte de produto misto eu não vou abordar, tá, com vocês, porque não dá pra gente explorar todas as características mais interessantes que tem. Na próxima aula a gente já vai começar logo o conteúdo da geometria analítica, como vocês viram lá no ensino médio, que é o estudo das retas, depois circunferência, depois as cônicas e por fim as quádricas, né? Então, só por isso mesmo que a gente não vai abordar mais coisas desse conteúdo, né? Então, deixa eu só ver se eu acho algo mais... Tem alguma outra questão da lista que vocês queiram ver dessa parte? Tem, por exemplo, uma que eu acho aqui interessante, não sei se está na lista, mas eu vou colocar aqui a título de exemplo, né? Relacionando o conceito de produto vetorial com o produto escalar, né? Vou pegar aqui o cartesiano V, né? Escalar o cartesiano V, né? Então, como que a gente poderia resolver isso, né? O fato é o seguinte: a gente primeiro precisa resolver o que está dentro dos parênteses, né? Aplicando as propriedades de produto vetorial. Ah, sim, eu esqueci de colocar as coordenadas do vetor U e V, né? Vou usar as mesmas coordenadas que o Vitor passou do problema anterior, que são... Cadê? 2 menos 1 em 1 e V igual a 1 menos 1 em 0. Então, para resolver, a gente pode resolver primeiro o que está dentro, né, dos parênteses, e só no final a gente fazer o produto escalar. Então, como que está dentro dos parênteses é a mesma coisa, né, nos dois parênteses, fica mais fácil para a gente, porque aí basta resolver um só, né, o resultado vai se repetir. Então, o resultado disso aqui seria assim, ó, o cartesiano V IJK 2 menos 1 em 1, 1 menos 1 e 0, né? Esse aqui 2, não é igual ao exemplo. Não. Pensei que fosse exatamente igual, mas vamos resolver então. O cartesiano V vai ser igual. Aí, como eu disse, vou pegar aqui o I e multiplicar pelo Q. A gente pega a linha e a coluna onde está o I, né? Aí vamos eliminar a linha e a coluna. Vai sobrar os elementos menos 1, 1, menos 1 e 0. Então, menos 1 e 1, menos 1 e 0. Agora o J já vem negativo, né? Multiplicado por
A gente seleciona o J, tira a linha onde ele está e a coluna onde ele está. Vai sobrar os elementos 2, 1, 1 e 0. 2, 1, 1 e 0. E somado com K. Com K, vamos repetir o procedimento. A gente tira a linha onde ele está e a coluna também. Vai sobrar os elementos 2 menos 1, 1 e menos 1. 2 menos 1, 1 e menos 1. Então assim a gente tem o resultado aí. Vamos ver o vetorial V. I vezes menos 1 vezes 0 menos 1 vezes o menos 1. Menos J, 2 vezes 0, menos 1 vezes 1. Por fim, o K, 2 vezes menos 1, menos 1 vezes 1. Então vamos fazer aqui, ó. Esse termo vai sumir, esse também. Menos e menos dá mais, então aqui vai sobrar só o I, né? Esse aqui, menos 1 vezes esse menos vai dar mais, então vai sobrar só o J. E esse último fica menos 2, menos e menos dá mais 1. Então vai ficar menos 1 multiplicado por K, vai ficar menos K. Então o resultado de U por V, né, U cartesiano V ou U vetorial V, é I mais J menos K. Então, para fazer então esse produto aqui, ó, a gente vai multiplicar esse resultado por ele mesmo, escalarmente. Então, o resultado disso é o quê? I mais J menos K escalar I mais J menos K. E como se faz esse produto escalar, né? É coordenada por coordenada, né? Então aqui vai ter I vezes I mais J vezes J J escalar J e menos vezes menos dá mais, que é o K escalar K. Né? Diferente do produto vetorial, ó, lembram bem, né? Se aqui fosse um produto vetorial, I vezes I seria 0, J vezes J também e o K vezes K também. Então seria tudo vetor nulo. Mas quando é escalar, I escalar ele mesmo dá 1, J escalar ele mesmo também dá 1 e K escalar ele mesmo também dá 1. Né? Resultado dá 3. E essa seria a resposta. Certo? Todos entenderam? Só para poder... Fiz esse exemplo só para enfatizar essa diferença entre o produto escalar e o produto vetorial. Né? Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim. Mais alguma dúvida relacionada a alguma questão da lista nessa parte de produto vetorial? Vejam aí. Professor, Sim. questão 16, que tem um plano cartesiano, você vai explicar ainda esse conteúdo? Repete, por favor. Na questão 16, fala pra gente achar, acho que a equação, você vai explicar o conteúdo ainda, que tem um plano cartesiano? Eu preciso ver a questão, só um instantinho. Não me falei, tá meio complicado pegar aqui a lista. Como é que é? Me dita aí a questão para mim, por favor. Peraí, professor. Mas se fala em plano cartesiano, deve ser a parte que fala de equação da reta, né? Que era o nosso próximo conteúdo.
que era para ter sido dado hoje, né, caso a gente tivesse tido a aula de sexta-feira, mas sem problemas. Isso mesmo, fala sobre a equação da reta. É isso mesmo, é o próximo conteúdo já da nossa próxima aula, tá? Qual foi a data que eu coloquei, gente, da entrega da lista de exercícios? Alguém lembra aí? 14, acho que é dia 14. Dia 14 já? Tá, vamos ver, mas qualquer coisa, se não der tempo de passar o que eu cobrei aí da lista, a gente vê o que faz, ou tira a questão da lista, né, ou protela a entrega, né, para um prazo um pouco mais adiante, né? Mas eu acho que já na próxima aula vai dar para ver tudo isso, né, se não acontecer aí nenhum inconveniente. Mas é isso aí, acontece, tá. Como vou dizer, os imprevistos já estão dentro da previsão já, né, quando o curso é feito à distância, né? Não tem como. Ok? Bom, então, se não há mais dúvidas referentes a isso, a gente vai ficando então por aqui. Tentem aí fazer o restante da lista, tá? E na próxima aula a gente continua com esse estudo aí das retas no plano cartesiano, suas propriedades, né? Distância de ponto a reta, essas coisas, ok?